pessoal, tudo bem? Vamos esperar chegar mais gente aí pra gente poder falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que eu fiz na semana passada também e as coisas que vêm por aí. Vamos falar um pouquinho sobre a manifestação dos caminhoneiros, né? E também falar um pouco sobre as viagens que eu fiz na semana passada, inclusive, que me fez ter uma visão bacana do que está acontecendo no país, nesses 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, na verdade, que eu rodei na semana passada pelo estado de Goiás. Inclusive, passando por vários locais interessantes ali, ao longo das BRs 060 e 364, né? E que possibilitaram eu ter acesso ao que realmente está acontecendo nas manifestações, não pelo que está sendo noticiado aí na Globo News e em outros locais, mas pelo aquilo que está efetivamente acontecendo no terreno em si, né? Então eu agradeço a presença aí da Cláudia Helena, né, minha professora na UFG, do Marcelo, né, do Marcelo Marques. Muito obrigado aí pela presença, um grande abraço para vocês todos. Primeiro vamos falar um pouco sobre a manifestação dos caminhoneiros, né? Realmente nesse quadro político que nós estamos agora, né, em que 1/3 dos parlamentares se encontra denunciado, delatado, réu. Um grande abraço aí para o Gabriel, para o Abraão, para o Iratã, para o Pedro Coelho, né, para o João Pedro. Muito obrigado pela presença, né, para a Ana Paula. Agora, nesse quadro que a gente se encontra hoje, né, em que nós temos aí 1/3 dos parlamentares federais denunciados, delatados, réus ou condenados, né, pela justiça, né, tanto aí por casos de corrupção quanto improbidade administrativa e tantos outros casos, né, a gente vê que realmente essa manifestação dos caminhoneiros não é só voltado efetivamente para esse lado daquilo que eles estão reivindicando na ponta da linha, que o preço do diesel, né, uma política melhor de estabelecimento do preço do diesel, né, não é só voltado para isso. Tem a questão do roubo de cargas, tem a questão das estradas que são mal cuidadas, né, tem a questão também dos pedágios, tem a questão, são tantas questões envolvidas, questão do preço do frete. Alguma coisa a gente espera que seja resolvida aí a partir dessas negociações que foram conduzidas, né? E eu vi ao longo do dia aí uma série de medidas provisórias, né, que tendem a ser editadas, e também a questão de alguns projetos de lei tramitando tanto no Senado quanto na Câmara, que podem vir ajudar a solucionar, mas o fato é que nós estamos inseridos num contexto muito maior, um contexto que realmente indica, né, a mudança para o país. O ideal seria que o presidente Temer, né, que ele renunciasse. Imagina no Brasil, em qualquer país do mundo, um presidente da República duplamente denunciado, né, por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Isso é um verdadeiro absurdo. É só no Brasil que acontece isso. Eu lembro de ver, né, notícias, por exemplo, no Japão, de um ministro japonês que renunciou simplesmente porque ele tinha orçado uma obra e o orçamento tinha ficado, depois que a obra foi concluída, tinha ficado 10% mais cara. E ele foi lá e renunciou com vergonha da sua ineficiência, né? Se fosse aqui no Brasil, provavelmente a gente daria uma medalha para esse ministro, porque ele conseguiu concluir a obra e só com 10% de sobrepreço, né? Aqui nós temos a corrupção, temos, né, os cálculos errados, a ineficiência. Então, quando a gente vê algo assim, esse clima todo de desgaste político, a descrença também no STF, que era para ser, né, um tribunal, uma corte constitucional superior, né, capaz de inspirar nos brasileiros, inspirar em nós, a vontade de seguir as leis, de ser pessoa. Mas quando o próprio STF cria insegurança jurídica com as suas indas e vindas, né, com suas decisões casuísticas, a gente vê que realmente é um contexto muito difícil, em que a gente não acredita na cúpula do judiciário, a gente não acredita nos legisladores nossos atualmente, e o presidente da República duplamente denunciado,
né, com uma terceira denúncia aí por vir, realmente é difícil de acreditar que a gente vai mudar, a não ser que as eleições sejam, né, o quanto antes. Mas um outro aspecto ficou notório nessa incapacidade que o governo tem mostrado, né, de resolver o problema. A gente vê uma série de idas e vindas também, né, ele não conseguiu negociar direito, não conseguiu identificar os líderes e negociar de uma maneira eficaz, né. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns dos líderes locais, né, lá em Rio Verde, na viagem que eu fiz, que eu vou comentar daqui a pouco, na semana passada, e percebi que os caminhoneiros não estão ligando somente para a questão do preço do diesel. É uma manifestação realmente muito maior e que expressa de verdade, né, aquele sentimento que o povo brasileiro tem, né, de insatisfação com tudo isso que está acontecendo. Então é muito mais do que esses 46 centavos aí por litro que estão sendo abaixados aí agora, né, pelo governo, e que vai ser compensado aí com dinheiro do Tesouro, né, em vez de fazer uma política muito mais ampla, né, de maneira a resolver o problema como um todo. Bom, na semana passada eu tive a honra e o prazer de fazer uma viagem pelo interior de Goiás. Eu percorri 1.500 quilômetros em 5 dias. Foi extremamente, foi muito bacana. Eu passei por Palmeiras de Goiás, comecei na segunda-feira Palmeiras de Goiás, terça-feira fui para São Luís de Monte Belo de manhã, Iporá à tarde e à noite, depois fui para Rio Verde, Jataí e terminei a semana em Mineiros. Foi nessa oportunidade também que eu percorri as estradas, né, essas estradas, algumas estaduais e algumas federais, como a 060 e a 364, e pude verificar também que os caminhoneiros, eles deixavam, não havia nenhum tipo de interrupção contra o cidadão que passava. Então eu passei normalmente pelas estradas sem problema nenhum, conversei com muitos deles, né, dando apoio aí a eles, ao movimento que eles estão fazendo, que eles representam mais do que somente seus próprios interesses, né, e pude verificar também que eles tinham a preocupação real de deixar os itens essenciais passarem, como aqueles que abastecem os hospitais, né, a questão dos remédios. E isso foi muito bacana de ver que eles estão muito conscientes, estão lutando pelos seus direitos, que são os direitos de todo mundo, de todos nós, né? Um abraço aí para o Antônio Wilson, para o João Pedro lá de Mineiros, que eu tive na sexta-feira passada, para o Edson Castro, o S. Castro, amigo meu de longas datas. E lá em Palmeiras de Goiás eu fui recebido pelo Paulo Henrique, pela sua família, excepcionais. Eu agradeço muito, me receberam na casa deles, né? Foi muito bacana. Tive a oportunidade de conversar. Bom, ao longo de todas as cidades, dessas 6 cidades, eu falei com o pessoal dos bombeiros, da PM, conversei com alguns agentes prisionais, polícia civil, lideranças, empresários de diversos ramos, né? E professores, jornalistas, e foi muito enriquecedor para mim conhecer ainda mais o interior de Goiás, verificar ali a riqueza que é o nosso estado, né, a capacidade econômica nossa por causa das plantações, das lavouras, excepcional, foi para mim maravilhoso. Também verificar a capacidade turística, né, ali próximo de Mineiros, Jataí, a gente pode explorar e desenvolver muito ainda, né? Mas em Palmeiras eu fui recebido, como eu falei, pelo Paulo Henrique, e foi muito bacana. E o que mais me marcou foi a conversa que nós tivemos à noite, lá na casa da Dona Maria, para quem eu mando um grande abraço. Espero voltar lá para comer um arroz com carne picada que ela prometeu para mim quando eu voltar lá mais para frente, e conheci os netos, os filhos, netos dela. Foi excepcional. Em São Luís de Monte Belo encontrei de novo com o Demetrios, que é uma liderança política de renome lá. Eu conversei com muitas pessoas, mas algo marcante para mim foi encontrar o João, né, que ele é o presidente de uma associação, da Associação Montebelense de Proteção Animal, e foi excepcional a minha experiência lá, verificar, né, animais, cachorros e gatos sendo tratados por eles, né, uma atitude realmente muito bonita, muito bacana, com o apoio de toda a sociedade montebelense, e eu fiquei muito tocado pela disposição, né, do João de fazer isso. Em Iporá eu estive com o Edivaldo, e foi bacana também. Eu percorri fui na rádio, percorri algumas lideranças, e terminei o dia,
né? À noite fomos lá, eu e a esposa do Edivaldo, comer um pastel numa feira onde tinha manifestação, uma manifestação cultural e religiosa, né? A padroeira da cidade, a Nossa Senhora Auxiliadora, e para mim foi muito bacana, né? Eu como católico participar um pouquinho dessa comemoração. Em Rio Verde para mim também foi muito marcante, conversei com o pessoal do Sindicato Rural, né? E foi muito interessante perceber neles, na iniciativa privada, a capacidade deles também de interagir com o poder público para melhorar não só o seu ambiente de negócios, mas também a vida dos demais cidadãos lá de Rio Verde, que é uma potência agrícola, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Então foi interessantíssimo interagir com eles, né, o pessoal do Sindicato Rural, e foi muito bacana perceber que Rio Verde está crescendo cada vez mais, é uma cidade maravilhosa. Eu fiquei impressionado. Eu conversei também lá com pessoas ligadas à segurança pública, o Coronel Luiz Carlos, que é o comandante da Guarda Civil Municipal, que é uma bandeira que eu defendo, que tenho defendido, né? Eu tenho interagido bastante aí com a associação dos guardas municipais lá de Goiânia e também com lideranças da Guarda Municipal de Goiânia, que interagem com todas as guardas, né? As 38 guardas, né, municipais que nós temos em Goiás, de 246 municípios, 38 possuem guardas municipais, num efetivo aproximado de 4.000 homens e mulheres dedicados efetivamente à segurança pública. Isso não pode ser negado, é um fato, embora nós tenhamos que alterar nossa legislação para adequar, inclusive para dar a retaguarda jurídica para que eles trabalhem cada vez mais em prol da nossa segurança. Se a gente for ver, por exemplo, a Polícia Militar de Goiás tem um pouco mais de 12.000, quase 13.000 homens. Os corpos de bombeiros têm menos de 3.000 homens e mulheres, né? E as guardas municipais somam um efetivo aí de quase 4.000. Então a gente vê que empregar esse efetivo também na segurança pública é garantir um pouco mais que a gente tenha uma saída para esse quadro caótico na segurança que nós convivemos hoje, né? Em Jataí eu tive a oportunidade de reencontrar amigos do quartel. Eu fui à cerimônia do Dia da Infantaria, que é a Rainha das Armas, né? Eu sou um oficial de infantaria da reserva, não remunerado do Exército, e para mim foi uma satisfação imensa reencontrar amigos, né? E também de participar da cerimônia da infantaria, né? E rever sentimentos, reencontrar sentimentos ligados à liderança, né? Ao combate, a preparação para o combate, né? O Exército sempre pronto para atuar, tanto no Brasil quanto no exterior, em prol da nação brasileira. Para mim foi excepcional participar do Dia da Infantaria lá em Jataí. Agradeço muito e parabenizo novamente a todos os infantes do Brasil, né? Todos os infantes que nós comemoramos aí no dia 24 de maio, o Dia da nossa Infantaria. E para terminar a minha volta, né, por Goiás na semana passada, terminei em Mineiros, uma cidade também pujante na área agrícola, que agora tem uma faculdade de medicina, está se tornando então um polo universitário na região. Conversei lá com a Sueli, que é a presidente do PSL local, e também com o Rodrigo Baltieri, que é outra liderança, um empresário de sucesso, né? Alguém que com certeza vai ter um futuro político muito promissor aqui em Goiás, né? E pretende ser candidato a deputado estadual aí pela região de Mineiros. Lá em Rio Verde eu também interagi com o Murilo da Refriar, que é outra liderança, né? Uma pessoa extremamente empolgada e que está determinada aí também a concorrer, né? Se tudo der certo, ele pretende ser um candidato aí, ele é um pré-candidato a deputado estadual por Goiás também, e foi bastante interessante. Hoje eu teria uma palestra em Goiânia para falar sobre segurança pública, mas em função dessas questões, de modo especial da falta de combustível, eu decidi adiar e a gente vai marcar para uma nova oportunidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar por agora, né? Falar das nossas andanças aí pelo estado de Goiás, que tem me deixado bastante impressionado, particularmente de ver no olho do goiano e da goiana a capacidade de empreender, né? A capacidade de apoiar o próximo, de se voltar para as causas também realmente humanitárias, não para esses direitos humanos falsos de pessoas que querem, na verdade, levar celular, drogas
e armas para dentro dos presídios, mas os direitos humanos reais, aqueles que se preocupam com o seu próximo, né, com o ser humano que está do nosso lado, e também os direitos, né, os mais interessantes aí, né, os direitos coletivos aí difusos, né, direitos voltados, por exemplo, para a proteção animal, onde eu tive lá, como eu falei, em São Luís de Montebelos, e encontrei o João fazendo um trabalho magnífico. Então foi muito bacana. Eu realmente apoio a manifestação dos caminhoneiros. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho excepcional para o Brasil, né, despertando de novo o sentimento patriótico, e é por isso que eu coloquei essa bandeira aqui atrás de mim hoje. É um pouco diferente do cenário que eu tenho feito os nossos vídeos. Essa bandeira foi a bandeira que eu levei quando eu era aspirante oficial com 21 anos de idade para a fronteira do Brasil com a França, ou a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Eu fui reconhecer o marco de fronteira número 7 e foi essa bandeira que eu hasteei no marco lá da fronteira entre Brasil e a França. E para mim essa bandeira tem uma representação muito grande. Essa bandeira aqui, essa mesmo, fisicamente, foi a que eu levei para essa missão. Então, para mim, tê-la aqui nesse momento é muito bonito, no momento em que o Brasil desperta mais uma vez para a importância do cidadão se voltar contra os desmandos, né, de um governo liderado por um presidente que é duplamente denunciado e que tem na sua equipe uma série de ministros e de pessoas enroladas com a justiça. Então a gente tem que se voltar. Quando eu coloco essa bandeira aqui, eu fico realmente muito orgulhoso de me lembrar dos meus tempos passados no Exército, em que eu conduzia essa bandeira não só no meu uniforme, mas também lá para a fronteira norte do Brasil, lá no Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. E um dia eu vou voltar a falar sobre essa missão com vocês. Vou falar só sobre ela. A gente percorreu mais de 600 quilômetros por estrada, e depois outros 200, 300 quilômetros por rio, e mais 33 a pé, para chegarmos até o marco número 7 de fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E foi muito legal contribuir, né, mesmo que minimamente, para que o Brasil mantenha suas fronteiras intactas. Meus amigos, desejo a vocês uma boa semana. A gente ainda vai se falar nessa semana, né? Eu estou acompanhando de perto o desenrolar das manifestações e mantenho o meu apoio incondicional aí à manifestação dos caminhoneiros, que vai nos levar, se Deus permitir, a um novo patamar aí de conscientização, de preocupação com o nosso país, e que vai desembocar nas eleições, né? Eu concito a todos aqui: pesquisem sobre os seus pré-candidatos, né? Vejam o que eles estão apoiando. Se eles já estiverem em mandato, já estiverem em cargos eletivos hoje, verifiquem como eles votaram, né? De que maneira eles votaram nas últimas votações mais importantes, como eles votaram no impeachment da Dilma, como eles votaram nas duas denúncias do Temer, na reforma trabalhista. Verifiquem como os seus parlamentares eleitos atualmente votaram e, né, priorizem a renovação política nessa nova eleição. Vai ser importantíssimo para que o próximo Congresso possa dar sustentabilidade para o futuro presidente, né, e que nós torcemos que esse presidente seja Jair Messias Bolsonaro. Um grande abraço para vocês e uma boa noite. Muito obrigado pela presença, todos vocês aí. Marcelo Conrado, meu amigo lá de Goiânia, do Instituto, né, de Cidadania, de Cidadão Participativo, né, e Consciente, o Davi Sampaio da minha turma e tantos outros que estão aí, o Orlando, o Lélio, Adriano, Josimar, o Pablo da minha turma, né, o João Carlos Bittencourt, o Pedro, o Luiz Gabriel, que é meu amigo. Eu vi um vídeo seu hoje rolando aí na internet, você atuando aí nas negociações aí, o Hernani, o Jaime, Maria Cristina, Celso Ribeiro, Marco Moreira. Excepcional ter vocês aqui comigo, né? Como eu falei, mais uma vez, fiquem todos com Deus, um grande abraço e a gente se vê na próxima oportunidade. Compartilha, por favor, esse vídeo, deixa o seu like aí e vamos juntos.